Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse e nós estamos em Apocalipse 6 e nós estamos passando o conhecimento do profeta William Marion Branham, aquele que a Bíblia menciona, o profeta de Malaquias 4, o anjo. É o anjo também de Apocalipse 10, verso 7, que este anjo de Apocalipse 10, verso 7, não é um anjo celestial, e sim um anjo terreno, que somente um anjo terreno tem autorização para pregar a palavra de Deus. E o Apocalipse, se vocês observarem, ele é um livro enigmático. E foi um livro escrito para ser revelado somente para o profeta. É por isso que vocês não veem nenhum pregador falando a respeito do Apocalipse. Por quê? Porque eles não sabem. Então, o único que pôde revelar isso foi o profeta. E eles não têm o dom para conhecer o profeta de Deus, somente as pessoas predestinadas, que a predestinação aos Efésios fala sobre ela, assim também como a Bíblia inteira. Os evangélicos não aceitam a predestinação, embora ela esteja falada na Bíblia inteira, como aos primeiros Efésios nos predestinou para filhos de adoção. E somente aquelas pessoas que são predestinadas que vão aceitar isso. E muitas pessoas estão anestesiadas e necessitam de uma revelação direta de Deus para que possa ter a revelação das Escrituras. Aqui em Apocalipse 6, verso 9, está escrito assim, ó: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então nós vamos aqui ver aqui o que o profeta fala aqui no quinto selo, que o Apocalipse foi revelado no ano de 1963. Então o profeta pregou essa mensagem no dia 22 de março de 1963, em Jeffersonville, Indiana. Então, se vocês quiserem estudar mais isso profundo, vocês podem ir aí no busca do celular de vocês, que todas as mensagens de William Marion Branham estão aí na internet. Vocês poderão acompanhar isso. E no parágrafo 215, sobre esse quinto selo, o profeta fala assim: Agora observe agora no versículo 9, almas debaixo do altar. Agora aqui está onde realmente vamos ter uma verdadeira diferença de opinião. Mas observe só um minuto aqui. E apenas, veem? Eu também pensei aquilo, mas não veio daquela maneira. Nós temos... Eu sempre pensei que aquelas almas debaixo do altar fossem os mártires da igreja primitiva. Estou certo que o Dr. Uriah Smith, e cada um deles diz que veem, mas eu mesmo pensava assim. Porém, quando o Espírito Santo mostrou a visão sobre isto, não são as almas. Agora você diz, bem, agora eu não sei sobre isso.
Bem, agora, só um minuto. Nós descobriremos. Veja que elas não são as almas da igreja noiva, de modo algum. Pensávamos que fosse a igreja noiva esperando ali, almas debaixo do altar. Veja você clamando: até quando, Senhor? Até quando? Deixe-me ler isso novamente agora. Então teremos isso corretamente. Aí o profeta lê de novo essa leitura aí, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vejam, da palavra de Deus e do testemunho que deram. Agora, não se movam daí. Só um momento. Vejam, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando? Vem, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora, pois eles, naquele tempo, se você observar, este quinto selo sendo aberto, veja, a igreja já se foi. O que ele quis dizer aqui? A igreja já foi no arrebatamento. A igreja vai no arrebatamento em Apocalipse 4, ela sobe. No Apocalipse 4, aqui nós estamos no Apocalipse 6, aqui o arrebatamento já aconteceu. Almas sob o altar simplesmente não podem ser a igreja primitiva. Agora, por favor, se você alguma vez prestou atenção, porque esta é uma grande controvérsia. Então eu quero que você ouça atentamente agora. E vocês têm seus papéis e coisas para anotarem. Agora, eu quero que você observe. Agora, estas não podem ser aquelas almas, porque as almas dos mártires justos e do povo justo, a igreja, a noiva, já terá subido. Então elas não estariam sob o altar. Elas estariam na glória, com a noiva. Agora observe. Pois estes já subiram no rapto, no capítulo 4 de Apocalipse, que eles já terão sido levados. Então a noiva sobe no Apocalipse 4, aqui já não está falando da noiva. Agora, quem são aquelas almas então? Esta é a coisa seguinte. Quem são elas, então, se não são a igreja primitiva? Este é Israel, que será salvo como uma nação. Todos aqueles que são predestinados. Este é Israel, e propriamente Israel. Você disse, espere um minuto. Você disse, eles não podem, sim. Eles têm que ser salvos. Aqui vamos estabelecer isso, apenas num minuto. Eu tenho cerca de 4 ou 5 escrituras, eu tomarei uma. Vamos tomar Romanos, só um minuto, para descobrirmos se são eles. Vamos tomar o livro de Romanos e vamos ao capítulo 11 de Romanos. E nós descobriremos vamos apenas ler isso. E então teremos Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Agora ouça Paulo aqui. E Paulo disse que se qualquer pessoa, até mesmo um anjo, pregasse algum outro evangelho, o quê? Fosse anatema. Observe. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Aí está você. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então aqui,
Os 144 mil estão endurecidos, eles não têm o Novo Testamento. Eles foram cegados para que Deus pudesse trabalhar conosco, gentios. Jesus está trabalhando conosco. Somos gentios. Depois que nós formos ao arrebatamento, aí Deus trabalha com esse povo judeu, esses 144 mil. A última noiva gentia sendo trazida para a noiva. A cegueira vem a Israel para aquele propósito. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel é os 144 mil, é claro, né? Que nem todo Israel vai ser salvo, mas os 144 mil que são da descendência de Judá, da família carnal de Jesus Cristo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Certo? Agora, esses que estão debaixo deste altar são Israel. Observe, foi cegado com o único propósito de sermos salvos. Você crê nisto? A congregação diz amém. Agora, quem os cegou? Deus. Deus cegou seus próprios filhos. Não é de se admirar que Jesus, na cruz, aqueles judeus gritando pelo seu sangue, aqueles eram seus próprios filhos. E ele era a Escritura. Ele mesmo era a palavra. E aqui, ele sabendo que aquelas pessoas o teriam recebido alegremente. E esta é a razão pela qual ele os cegou, para que então eles não conhecessem. Ele veio de uma maneira tão humilde e os cegou para isto, de tal forma que eles não receberiam. Veem? A Escritura diz que eles fariam isto, e ele os cegou. Foram cegados. Jesus se compadeceu tanto deles que ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Veem? Eles estavam cegados. Paulo disse que eles foram cegados por uma causa, por nós. Observe. Agora eu quero que você observe isto atentamente. E eles foram dados vestes. Eles não as tinham. Eles foram dadas vestes, vestes brancas, a cada um deles. Agora, os santos agora têm. Já tem uma. Que somos nós os gentios, né? Os eleitos. E eles as ganham aqui. Mas ali, eles foram dadas vestes. E os santos já tinham as suas. Já tinham ido. O arrebatamento já tinha acontecido. Veem? Eles não tiveram. Vejam, eles não tiveram a oportunidade, porque eles foram cegados por Deus, o próprio Pai deles, para que então a graça de Deus pudesse se cumprir e a noiva pudesse ser tirada dentre os gentios. Não é isso correto? Aí a congregação diz amém aqui, né? Que ele estava pregando na sua igreja. Deixe-me lhes mostrar um bonito tipo aqui em José. José é um homem espírito, a águia. Ele nasceu no meio de seus irmãos, exatamente como a verdadeira igreja está no meio da outra. Ele podia interpretar sonhos e ver visões, e o resto deles o odiava, seu pai o amava. Observe, então ele foi expulso por seus irmãos, não por seu pai, posto para fora por seus irmãos, e foi vendido por quase 30 moedas de prata, jogando em um buraco e tido como morto. Aqui o profeta mostra aqui José representando Jesus Cristo. Foi tirado e se assentou à destra de Faraó, e foi ele. E por que ele foi expulso? Por seus irmãos. Vejam, lhe foi dado uma noiva gentia, não do seu próprio povo, através dela. Teve Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. E quando Israel os abençoou, cruzando suas mãos, do mais novo ao mais velho, para passar a bênção do judeu, de volta,
ou melhor, do judeu para o gentil. Vem, cruzou suas mãos para o filho mais novo, que é a igreja mais nova a entrar, que somos nós. Então cruzou as mãos, a bênção passou para nós gentios. A igreja mãe parou o sol, ela deu à luz a este filho. E observe, para obtê-lo, Israel cruzou suas mãos. Antipo e José, aqueles mesmos filhos tiveram uma mãe gentia. José é o tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo casou com a esposa gentia. José casou com a esposa gentia e Jesus também casou conosco, que somos gentios. A noiva de Israel de volta ali, passou da velha ortodoxa à maneira cristã, através do Espírito Santo, que cruzou as mãos de Israel. Ele disse, Deus tem cruzado minhas mãos. Ele não tinha nada a ver com aquilo. José foi rejeitado por seus próprios irmãos, seu povo. Tomou a noiva gentia, exatamente como fez Jesus, rejeitado pelos judeus. Tomou uma noiva gentia. Aqui no parágrafo 240, agora observe isto, agora estas almas debaixo do altar, estas almas, compreendemos agora que elas estão debaixo do altar porque elas foram martirizadas por homens pecaminosos como Eichmann. Vem, elas estão retidas, milhões delas, vejam, mas continuam sendo judeus. Agora recorda, o que foi isto? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus, não pelo testemunho de Cristo. Você compreendeu isto? Mas recordem, a igreja entra, também os mártires da igreja foram pela palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Quantos sabem disso aqui? Os judeus e Hitler os odiava, e do mesmo modo Eichmann também, Stalin e todo o restante do mundo. Vem, mas eles permaneceram fiéis do que eles criam. Eles os mataram porque eles eram judeus. Então essas almas embaixo do altar são aqueles judeus mortos por Eichmann, mortos por Hitler. Deus endureceu o coração de Hitler para que o propósito de Deus pudesse cumprir, para que a palavra de Deus pudesse cumprir. Ali foi Deus que endureceu o coração de Hitler. Tanto que depois que Deus conseguiu executar o plano que ele tinha para com os judeus, Hitler tirou sua própria vida. Você sabia que Martinho Lutero teve mais ou menos esta mesma ideia também? Isto é verdade. Ele disse, todos os judeus deveriam ser banidos. Eles são anticristo. Vem, mas ele estava simplesmente sobre outra dispensação. E não via isto, não via a palavra. Isso não foi revelado a Martinho Lutero. Então Martinho Lutero pensava como Hitler também. Eles seguraram na palavra de Deus, eles eram judeus, eles tinham a sua lei, eles permaneceram com ela. Você se recorda de ontem à noite agora? Vem, eles ficaram com aquilo. Eles eram judeus e eles tinham a lei, e a lei era a palavra de Deus, e eles permaneceram exatamente com ela. Isso é certo. E pelo testemunho que deram, eles foram martirizados. E aqui estavam as almas sob o altar, depois da igreja haver partido, depois que o rapto aconteceu, né? Agora observem, eles haviam em sua cegueira martirizado seu Messias. E agora estavam colhendo por aquilo. Eles perceberam, eles reconheceram isso depois que haviam partido. Eles o viram então, quando chegaram diante do altar de Deus, mas agora a graça de Deus é para eles. Observe, agora, eles não poderiam de maneira nenhuma serem santos, porque já teriam suas vestes, mas aqui estão eles agora apenas almas debaixo do altar, pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram, por ser um povo de Deus, os judeus. Mas agora observe, a graça de Deus vem a eles.
a Jesus dá a cada um deles uma veste branca. Ó, que coisa, observe. Exatamente, depois que a igreja partiu, depois que aconteceu o arrebatamento, né? Aí João viu isso. Porque eles foram fiéis à sua causa, e eles foram cegados, e eles não souberam disso. Eles não souberam disso. Eles estavam executando exatamente a parte que Deus lhes havia ordenado para executar. Aqui João olha e vê as almas debaixo do altar. Agora observe. Ele vê aquelas almas. Observe que ele a chama. Eles clamavam: Senhor, até quando? Vamos apanhar isso. Então seguimos através da Escritura. Agora eles percebem que eles haviam assassinado seu Messias. Veem? E não sabiam disso. Mas então viram. Eles foram assassinados para que pagasse por aquilo, por fazerem o que era errado. E agora vejam o que eles tinham que fazer. Vejam, eles foram culpados de assassinato. Então eles foram assassinados. Veem? Eles clamaram que o seu sangue esteja sobre nós. Veem? Isso é correto. E eles foram cegados. Agora no versículo 10, observe, eles pediram por vingança, veem? Agora, se tivesse sido a noiva, isso teria sido como o foi com Estevão: Pai, perdoa-os, você sabe. Mas esses são judeus que acabaram de entrar, vejam, eles pediram por vingança. Observe novamente, veja, novamente, ele disse, são vossos irmãos. Os judeus, os 140, agora eles queriam vingança. Eles disseram: ó, nós queremos que tu nos vingues lá embaixo. Então eles pediram vingança. Eles foram mortos por Hitler, por esses outros aí. E eles pediam por vingança. E aí é onde aqui pede para que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então 144 mil vão ser mortos também aqui, ó. É para eles aguardar lá sobre o altar até que os 144 também fossem mortos. Porque esses aqui foram mortos por Hitler, por Eichmann, e esses 144 mil aqui vão ser mortos pela besta na grande tribulação, onde nós já estaremos, nós gentios não estaremos mais aqui. Então esses judeus, esses 144 mil, eles ficam para trás e vão ser executados. Eles terão a sua salvação mortos. Por isso que lá na cruz eles dizem assim, que caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Aquele povo pediu isso. E eles cumpriram essa sentença, está sendo cumprida sobre eles. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, irmãos. No nome de Jesus Cristo, continue nos ouvindo e nós continuaremos a estudar o Apocalipse. Deus os abençoe.